Então, pessoal, mais algumas resoluções. Observe a função f, cujo gráfico está representado. Letra A, indique o domínio e a imagem da função. B, indique os intervalos onde f é crescente e decrescente. C, indique os intervalos onde f é maior que zero e f é menor que zero. E calcule também o valor de f de 0 mais f de 2 mais f de 4 mais f de 8 mais f de 12 mais f de 24. Okay? Então, tudo isso a partir do gráfico que está representando aí a função. Bom, iniciando com o domínio e a imagem da função. Lembra, domínio tem a ver com o quê? Domínio tem a ver com os x. Os x que são válidos ou ainda os x que participam da função. Então, eu vou olhar isso no gráfico no eixo x. Onde a função acontece? A função acontece em termos de x desde este ponto até aqui o 24. Então, toda esta extensão aqui, todo esse intervalo, é o domínio da função. Por quê? Porque é onde a função está acontecendo. Ok? Então, o domínio da função, vou botar assim, ó, o domínio da função é dado pelo intervalo desde o 0 fechado até o 24 também fechado. Ok? Já que as bolinhas estão fechadas aqui no 3 e estão fechadas aqui na altura do 5. Ok? Então, esse é o domínio. E a imagem da função? Bom, se o domínio vem dos x, a imagem ela vem dos y participantes. Então, vou olhar isso no eixo vertical, no eixo dos y. Então, quais são os y que fazem parte dessa função? Bom, desde o ponto mais baixo aqui, ó, da função, menos 5, até o ponto mais alto da função, que tem y igual a 13. Então, essa região aqui, ó, esse intervalo aqui, se refere à imagem dessa função. São os y, é o intervalo do y, onde a função se concretiza, onde ela acontece. Então, será desde o menos 5 até o 13. Ok? Depois pede, indique os intervalos onde f é crescente e decrescente. Bom, a função ela é crescente, aí eu vou colocar aqui no rascunho a definição de crescência e decrescência de função. Quando que uma função ela é crescente? Ela é crescente quando, se eu tenho um x1 maior que um x2, isso causa um y1 também maior que um y2. Claro que isso também é a mesma coisa que falar se eu tenho um x1 menor que x2, aí o y correspondente y1 será menor que y2. Então, quando acontece isso, eu tenho aí função crescente, certo? Resumindo para ti aqui, ó, basicamente, o que significa isso com exemplo em pares? Se eu tenho aqui, ó, 2 e 7 e tenho aqui um outro 5 e 16, nesse intervalo aqui eu tenho uma função crescente. Por quê? Porque se aumenta o x, olha só, 2 aumentou para 5, aumenta o y, 7 para 16. Isso é uma característica da função crescente, ou pelo menos o intervalo de função crescente. Se o x aumenta, aumenta o y. Se o x diminui, diminui o y. Isso é função crescente. E quando que a função ela é decrescente? A definição de função decrescente. Bom, se eu tenho um x1 maior que x2 e a função é decrescente, significa que o y1 vai ser menor que o y2.
Então é o contrário. Ou ainda, se eu tenho um x1 menor que x2 e a função é decrescente, eu terei um y1 maior que um y2. Ah, professor, mas eu não entendo nada disso, não entendi nada. Então olha aqui no exemplo, ó. Se eu tenho aqui 2 e 7, um ponto, e agora aqui eu tenho 5 e 3. Olha o que aconteceu. 2 aumentou para 5, o x está aumentando, mas olha o y, de 7 baixou para 3. Então caracteriza aí uma função decrescente. Então pensa, se aumenta o x e aumenta o y, ou diminui o x e diminui o y, a função é crescente. Mas se o x está aumentando e o y diminuindo, ou o x está diminuindo e o y está aumentando, eu tenho função decrescente. Então na função decrescente, o x e o y eles crescem em sentidos contrários, vamos dizer assim, em sentidos diferentes. Na função crescente, eles crescem no mesmo sentido. Ok, isso é uma explicação algébrica para a função crescente e decrescente, mas eu tenho o gráfico. Então no gráfico é fácil de enxergar, eu não preciso nem pensar nessas definições aí. Por quê? Porque quando eu tenho uma curva que ela está subindo, que ela está avançando, naquele intervalo a função é crescente. E quando eu tenho uma curva, eu tenho um pedaço da função que ela está descendo, ela está mergulhando, nesse intervalo a função é decrescente. Então fica fácil de ver no gráfico que este segmento aqui, este pedaço, está descendo aqui, ó. Então aqui nesse intervalo eu tenho a função decrescente. Aqui, ó, a partir do x igual a 4, olha só, começou a subir. E eu tenho então crescente. E aqui novamente, ó, descendo, mergulhando, decrescente. Ok? Então assim que eu identifico. E aí, claro, né, que eu tenho que verificar os pedaços do x. Tá? Então vou desmarcar para esse desenho ficar limpo, né, não ficar marcado. E aí eu consigo perceber que a função ela é crescente em qual intervalo? Bom, crescente é desde o x igual a 4, olha só, desde aqui, ó, do x igual a 4, e ela cresce, vai até lá em cima, até o 12. Então, esse aqui, ó, é o intervalo da função crescente. E só tem esse pedaço aí, só tem esse segmento, ou esse intervalo onde a função é crescente, do 4 até o 12. Então, vou limpar aqui o desenho. E aí vou te dizer que a função é crescente aonde? Desde o 4 até o 12. Beleza? E onde que a função é decrescente? Bom, daí a função aí ela é decrescente em dois momentos. Ela é decrescente nesse segmento que pega do 0 até o 4, e ela é decrescente neste segmento aqui também, que pega do 12 até 24. Então é isso que eu tenho que posicionar como resposta. Deixa eu limpar isso aqui. Então fica crescente, olha só, desde o, aliás, decrescente desde o 0 até o 4, ó, porque até aqui, ó, isso aqui é decrescente. Então do 0 até o 4. Fecha no 0 e vai até o 4. E outro pedaço ainda também decrescente é nesse segmento, que vai da onde? Vai aqui, ó, desde o 12 até o 24. Então tem que olhar sempre no eixo X, tá? Então vai do 12 até o 24. Eu tenho os dois intervalos onde a função então é respectivamente aí crescente e decrescente, ok? Aí a função ficou marcada, tudo que eu não queria. Bom, agora vai ficar assim. Indique os intervalos onde f é maior que 0 e f é menor que 0. Ou seja, onde f é maior que 0 é positiva e onde f é menor que 0 é negativa. O que significa isso? Lembra que f tu pode pensar, f ou f de x,
tu pode começar a pensar como sendo o valor do y. Então é onde o y é positivo, onde o y é negativo. Então se tu observar, ó, esse pedacinho, eu vou fazer assim, ó, positivo vermelho, olha só, essa parte na parte de cima, ó, positivo. Essa parte de cima, positiva. Essa parte de cima, positiva. Então tudo que está em vermelho aí é positivo. E onde é que está a parte negativa? Bom, a parte negativa é essa barriguinha aqui abaixo do x. Então eu posso pensar assim, negativo, ou ainda positivo, é de 0 até 3, porque sempre tu analisa em relação ao eixo x. Então esse pedaço aqui, ó, de 0 até 3, e depois desde o 8, ó, tudo isso, ó, desde o 8 até o 24, tudo isso é positivo, porque a partir do 8 vai para cima. E ela segue lá em cima até o 24. Então tem dois momentos de função com f maior que 0 aí. Do 0 até o 3 e do 8 até o 12. Vou limpar o gráfico, para o gráfico não ficar poluído, para depois responder o resto. E agora eu respondo. Olha só, tarará, f maior que 0. Onde que o f é maior que 0, ou f é positivo? No intervalo de 0 até 3. Esse 3 aqui, para deixar a coisa mais correta, eu vou deixar aquele aberto. Ó. Por quê? Porque em cima é 2 ali. Ah, que burro. Ó, ele é aqui. Esse pedacinho aqui, ó, ele é positivo, tá? Tá na parte de cima. Então vai ser do 0 até o 2. Tá? E aí que eu quero te chamar a atenção. É do 0 até o 2 e não até o 3. Até o 2. E esse 2 eu vou deixar ele aberto, ó. Não vou fazer a perninha para dentro, vou fazer a perninha para fora. Por quê? Porque em cima desse 2, o f não é maior que 0, o f é igual a 0. Se aqui fosse assim, f maior ou igual a 0, daí essa perninha ficaria fechada para dentro. Mas como está dizendo só f maior que 0, é onde é positivo. E exatamente no 2, aqui, ó, o f não é positivo, o f é igual a 0 porque está em cima do x. Tá? Então só esse cuidado aí. Então de 0 a 2. E outro intervalo onde a função também é positiva, parte de cima seria isso aqui, ó. Ó, isso aqui também é positivo. E aí pega do 8 até o 24. E aí segue aquela mesma orientação, né? Vai ser do 8 até o 24. O 24 eu fecho, porque no 24, olha só, ele está lá em cima, está no positivo. Mas no 8 eu deixo aberto. Por quê? Porque exatamente no x igual a 8, eu estou sobre o eixo x. E sobre o eixo x o y vale 0. O y não é menor que 0, ele é igual a 0. Portanto, o 8 fica fechado. Então aí tem os intervalos onde a função é maior que 0. E onde a função é menor que 0? Onde a função é negativa. Bom, a função é negativa só em um momento, ó, que é essa barriga aqui, ó. Então, nessa barriga aqui, a função é negativa porque está embaixo. Então, qual é o intervalo responsável por isso? Bom, vai desde o 2 até o 8. Só que sobre o 2, o y é 0, não é negativo. E no 8, o y é 0, não é negativo. Então tem que deixar aberto no 2 e no 8. Então, eu sigo aqui, ó. É menor que 0, aonde? No intervalo que vai do 2 até o 8. Só que aberto no 2, ó, perninha do colchete para fora. E aberto no 8, perninha do colchete para fora. Alguns materiais trazem o intervalo aberto, né? Notado com parêntese em vez de colchete com a perninha para fora. E isso aqui ficaria assim, ó, 2 e 8. Isso para confundir com par ordenado é uma beleza, né? E esse aqui ficaria parêntese no 8 porque é aberto e 24 aí continua fechado, perninha para dentro. Aqui também fechado no 0 continua, perninha para dentro. E no 2 que é perninha para fora, daí eu uso
parênteses, tá? Tudo é a mesma coisa, certo? São só notações diferentes. E aí está faltando a letra D, que é valor numérico. Valor numérico observando no gráfico, bem fácil. Ó. F de 0. O que significa esse dentro do parênteses aqui? É f de x, então quem está dentro do parênteses é o x. Quando o x é 0, eu tenho o y 3. Então isso aqui é 3. Mais f de 2. No f de 2, olha só, eu estou exatamente sobre o eixo x. E sobre o eixo x, o y vale 0. Mais f de 4. Quando o f é de 4, ou seja, x igual a 4, eu desço aqui e tenho o y correspondente menos 5. Então aqui f de 4 é menos 5. Mais f de 8. F de 8 de novo, ó. Eu estou com x igual a 8 sobre o eixo x, portanto aqui o que acontece? O y é nulo, o y é 0. Mais f de 12. F de 12, olha só, x igual a 12, vai lá em cima e trabalha com o y igual a 13. Então isso aqui é 13. Mais f de 24, x igual a 24, trabalha com o y igual a 5. E aí operar isso. 3 mais 0 é 3. 3 mais 0 é 3. 3 mais 13, 16. 16 mais 5, 21. E aqui 21 menos 5. Podia ter cortado isso aqui, né? Ó. Menos 5 mais 5 daria já 16 direto. Tá? Mas aí eu fiz, então, 21 menos 5. Isso é igual a 16. Ok? Na próxima lâmina, eu tenho uma função, f de x igual a 5 mais 3 sobre x mais 2. Ela se define pelos reais menos o menos 2, já te explico isso por quê. E aí está pedindo f de menos 5, o valor numérico, e está pedindo o elemento do domínio cuja imagem é igual a menos 1. Bom, vamos por partes. Primeiro é assim, ó, ele te dá a lei da função, está aqui, f de x igual a 5 mais 3 sobre x menos 2, e diz assim, essa função é definida para r menos o menos 2. Isso aqui é só uma garantia da existência do exercício. É uma precaução em termos de conceito para que essa questão ela exista. Então ele está me dizendo o seguinte, que essa função ela pode ser abordada, ela pode ser trabalhada desde que o x, né, o x seja qualquer número real menos o menos 2. Isso aqui é semelhante aos casos lá do estudo do domínio, que tem um outro vídeo aí que eu gravei, e eu gravei inclusive hoje, sobre isso, trabalhando sobre o estudo do domínio. E quando tem x no denominador, toma cuidado, porque esse denominador tem que ser diferente de 0, foi o que ele fez. Ó. X mais 2 tem que ser diferente de 0, para não ter denominador 0, e aí o x tem que ser diferente de menos 2. Então é isso que ele está me dizendo. O x não pode ser menos 2, porque se o x for menos 2, dá 0 no denominador. Tá? Então é só uma garantia da existência da função. Mas o que ele está pedindo é um valor numérico e o cálculo de um elemento de domínio. Bom, então vamos lá. Ó. Valor numérico, bem fácil, né? Quem está dentro do parênteses, tu sabe que é o x, por isso que aqui tem x dentro do parênteses. Então é só substituir esse menos 5 no lugar do x, e era isso, né? Olha só, aqui 5 mais, em cima 3, e embaixo x mais 2, menos 5 mais 2. Muito fácil. F do menos 5 é igual a 5 mais 3 sobre menos 5 com 2, menos 3. F do menos 5 igual a 5. 3 sobre menos 3, isso aqui dá menos 1, então 5 menos 1. E f do menos 5 é igual a 4. É como se tu tivesse aí um par ordenado com x igual a menos 5 e o y igual a 4. Tá? Mais ou menos isso. E aqui na letra B pede o contrário. Ele pede qual o elemento do domínio cuja imagem é menos 1. Então, olha só, ele está perguntando assim, ó, qual é o elemento do domínio? Qual é o x? Né? Lembra que elemento de domínio é x. Qual é o x cuja imagem é igual a menos 1? O que é imagem? Imagem é o y.
Então, o y é igual a menos 1. Então, ele está perguntando, olha, eu não sei quem é o x, mas eu sei que o y é menos 1. Então, é para calcular esse x. Então, significa que esse menos 1, em vez de entrar no lugar do x, entra no lugar do y. Onde está o y nessa função? O y aqui, ó, é o f de x. O f de x ele faz o papel de y aí. Tá? Então, é tranquilo. Vai substituir f de x pelo y, que é menos 1, igual 5 mais 3 sobre x mais 2. E aí, tu vai calcular esse x, que é o elemento de domínio. Esse 5 vem para cá menos, ó, menos 1, menos 5. Lembrando que esse 5 ele não tem perna, né? Na realidade, ele não vai para lá menos. O que a gente faz aqui é acrescentar menos 5 desse lado e menos 5 do outro para cortar aqui, ó. 5 com menos 5, e aí fica aqui aparecendo esse menos 5 aí, tá? Só para lembrar para ti. Eu fico assim preocupado, né? Que eu tenho recebido alguns e-mails do pessoal aí que está se graduando em licenciatura, e alguns assistem os meus vídeos, alguns gostam, uns poucos gostam, a maioria não gosta, a maioria me xinga na realidade. Mas eu sou insistente, eu vou continuar. E alguns, né, comentam assim, então eu sei que como existe esse pessoal aí da licenciatura em matemática assistindo alguns vídeos meus, e isso me dá muita honra. Então às vezes eu procuro falar sobre esses pequenos rigores aí da matemática, né? De vez em quando então, eu gosto de comentar. Bom, de qualquer forma, o 5 veio para cá menos, igual a 3 sobre x mais 2. Menos 1 com menos 5, menos 6, igual a 3 sobre x mais 2. Esse x mais 2 eu posso jogar para cá, que é aquela falsa passagem também, né? Então aqui x mais 2 está dividindo, passa multiplicando, igual a 3. E aí eu tenho menos 6x menos 12 igual a 3. Isso está resultando aqui menos 6x, posso colocar aqui 3 mais 12. Menos 6x ficou igual a 15. X igual a 15 divide por menos 6. Estou isolando x. X igual, aí simplifico isso por 3 menos 5 meios. Tá? Então, rapidamente, só para dar uma conferida, esse 5 veio para cá menos 1, menos 5, menos 6. Esse x menos 2 aqui, ó, dividindo, veio para cá multiplicando, então menos 6 vezes x menos 6x, menos 6 vezes 2 menos 12, igual ao 3. E aí, esse 12 jogou de volta para cá, mais 3 mais 12, 15, e o 6 passa dividindo 15 por menos 6, simplifica por 3, que dá 5 meios negativo. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.